eu vou ser bem breve aqui, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e no verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Até aqui. Gostaria que vocês fechassem os olhos, a gente orar por essa palavra. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, Senhor Jesus. Eu quero me submeter ao que o Senhor quer fazer, Pai. Eu não quero falar nada daquilo que não é o que o Senhor quer falar. Eu não quero estragar aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Eu quero que o Senhor venha livremente, Espírito Santo, falar aos corações. Que cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, que eles ouçam a Tua voz e não percam o seu tempo, Pai, estando aqui, Pai. Fala conosco, aquece os corações, Senhor Jesus. Vem com uma palavra diretiva aos necessitados, Pai. Aos cansados, aos oprimidos, aos que estão desanimados, aos que estão querendo parar. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amanhã essa é uma passagem que logo depois que Jesus é crucificado, alguns dos discípulos de Jesus se espalham. E esses dois, quando eles ficam sabendo da morte de Jesus, eles seguem o caminho para um povoado chamado Emaús. E eles vão trilhando esse caminho. E como nós lemos aqui, no caminho que eles trilhavam, desanimados pela notícia que Jesus havia morrido, eles caminham discutindo entre eles sobre a situação do qual eles passavam. A situação que eles passavam era: tudo aquilo que nós achamos que ia acontecer, não aconteceu. A nossa expectativa foi frustrada. E aqui conta que eles caminhavam entre eles, os dois ali, na sua trajetória da sofrência, aonde eles vinham, um querendo, né? Você já viu gente que se você contar um problema, ela conta um maior ainda? Tem gente que é campeão. Se você falar que você levou 5 pontos, ela fala que você não sabe. Eu tomei 30, mas está por dentro aqui. E eles vinham, os dois, conversando sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando. E aqui nós lemos que no momento dessa caminhada, do desânimo, o próprio Jesus se aproximou dele, mas Jesus já tinha sido crucificado, mas o Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado, aquele do qual eles foram procurar no túmulo e ele já não estava mais lá. O Jesus, que é aquele que estava escrito sobre tudo aquilo que ia acontecer, aconteceu, mas aqueles homens ainda não sabiam da notícia que Jesus havia ressuscitado. Poxa, mas os dois eram discípulos de Jesus. Mas tem como alguém que caminhou com Jesus não saber dos planos de Jesus? E aqueles dois homens caminhavam, e o próprio Jesus veio com eles, e eles não conseguiram conhecer que era Jesus que estavam com eles. E eles debatendo, o Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? E eles respondem para Jesus: o Senhor não sabe da tragédia? O Senhor não sabe das coisas ruins que nós estamos passando? O Senhor não sabe da pior notícia que poderia ser dada? Qual notícia? O Jesus que falou que vinha para nos salvar, praticamente, resumidamente, Jesus, ele não cumpriu com aquilo que ele falou. Porque era isso o desânimo deles. Nós caminhamos numa expectativa e fomos frustrados por aquilo que eu acreditava. E no fim, tudo aquilo que eu acreditei e depositei de confiança não aconteceu.
E hoje nós estamos frustrados, caminhando para um outro lugar. Muitas pessoas, preste bem atenção que eu vou ser muito bem breve hoje. Muitas pessoas estão desanimadas caminhando do lado de Jesus, porque não conseguem ver que o próprio Jesus está caminhando com eles, mesmo na caminhada do desânimo. Irmãos, e essa mensagem aqui, ela não fala de pessoas do mundo, de pessoas que não conhecem Jesus, mas fala de pessoas que seguiram Jesus, pessoas que viram os milagres de Jesus, pessoas que acompanharam o próprio Jesus, pessoas que vivenciaram milagres com seus próprios olhos, que viram aquilo que Jesus é capaz de fazer, viram os sinais, viram as pessoas serem transformadas. Além dos milagres, Jesus ainda fez com que as pessoas tivessem a vida transformadas, onde pessoas que eram pecadoras e caminharam com Jesus, tiveram a sua vida transformadas, mas a ponto daquelas pessoas estarem desanimadas, porque a perspectiva que ela tinha de Jesus, era uma perspectiva errada, porque elas achavam que Jesus veio para satisfazer todas as suas expectativas, mas Jesus, ele não veio para cumprir a expectativa do indivíduo, mas Jesus veio para cumprir um propósito no coletivo. Jesus, ele não veio para responder a minha oração somente se a minha oração ela vai acabar em mim, mas Jesus, ele veio para responder as orações daquele que o seu coração está voltado para o outro, para o próximo. E aquele pessoal, os dois amigos caminhando, de pertinho, com aquele que poderia aliviar todo e qualquer fardo. Mas a gente lê a história, a gente fala, poxa, mas como que pode alguém caminhar tão de perto com Jesus e ainda estar desanimado? Como alguém pode ter caminhado com Jesus e ainda ter problema na vida? Como pode alguém estar junto com Jesus e criar expectativas erradas? As frustrações vêm porque eu coloco em Jesus expectativas humanas. As minhas expectativas, as minhas perspectivas humanas que eu coloco em Jesus, eu acho que Ele vai responder tudo da forma com que eu planejei, mas na verdade Jesus, ele não faz da forma com que eu planejei, porque a forma com que eu planejei é limitada. Jesus, ele vem nos lugares onde não há expectativa. Jesus vem para fazer as coisas onde não tem mais jeito. Jesus vem para mexer em algo onde eu já não consigo mais mexer. Jesus vem para transformar as coisas onde eu estou frustrado mesmo, porque eu coloquei as minhas mãos, as minhas expectativas, eu trabalhei para isso, eu acreditei nisso, eu vi que Jesus podia fazer, mas hoje parece que Jesus não está fazendo, e hoje eu estou convicto que a minha vida está fora dos planos de Deus, e para onde eu vou sem Jesus? Essa era a tristeza que carregava aquelas pessoas. As expectativas daqueles homens estavam naquilo que eles elaboraram, daquilo que eles elaboraram na sua própria mente. Mas quem faz planos, quem elabora as coisas, mesmo que seja com um pensamento em Jesus, mas sem uma revelação de Jesus, futuramente ele vai se frustrar. Porque aqueles homens conheciam tudo sobre Jesus. Eles sabiam que o plano de Jesus era se entregar, até para aquele que não merecia. Esse era o plano de Jesus. Eu vou morrer por todos, mas no terceiro dia eu vou voltar. Mas o Senhor vai voltar para quem? Para todos aqueles que quiserem. Mas Jesus, o Senhor vai morrer? Sim. Eu vou morrer até por esse pastor aí de quase 2 metros de altura.
Mas só que na hora do vamos ver, eles não conseguiam formar aquilo que eles haviam ouvido para aquilo que estava acontecendo. A realidade do hoje fazia com que eles não acreditassem naquilo que foi dito. Talvez a nossa realidade do hoje faça com que a gente não acredite naquilo que já foi dito sobre a minha casa, sobre a sua casa e sobre a nossa vida. Talvez as situações momentâneas do hoje nos tiram a visão de quem está caminhando conosco desde os dias anteriores. A minha frustração do hoje me impede de enxergar daquele que caminhou comigo todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins. O salmista fala que aonde ele ia, ele encontrava o Senhor. Eu subi ao céu, vi o Senhor. Se eu descer no fundo do abismo, eu encontro o Senhor. Se eu armar a minha cama entre os mortos, ali vai estar o Senhor. Meu irmão, eu sinto muito. Se você está sentadinho aí, se você está na sua casa, eu sinto muito, mas você não vai conseguir escapar dos planos de Deus, porque onde você for, Ele já vai estar lá. A fortaleza da nossa mente, ela não pode ser invadida pelas ocasiões momentâneas. A fortaleza da minha mente, ela tem que estar blindada pelas opiniões divinas e não pelas opiniões das pessoas que estão próximas a mim. Na minha mente tem que estar a identidade daquele que me criou. A minha identidade é formada a partir do meu Pai. O DNA que está em nós é o DNA do céu. E não há ninguém na terra que possa definir quem eu sou, a não ser que eu deixe, porque eu não posso reclamar daquilo que eu permito. Aqueles homens caminhavam tão desanimados, que eles não tinham uma visão clara de tudo que já foi dito, e nem daquele que estava próximo. Talvez hoje a gente não consiga entender o que está acontecendo, porque nós estamos dando muito ouvido para situações de hoje, relatadas facilmente pela humanidade, porque aquilo que falaram humanamente, Jesus morreu, mas aquilo que o céu dizia, Ele ressuscitou. Talvez as coisas que as pessoas dizem para a nossa vida hoje humanamente, acabou, não tem mais saída, não tem como mudar, não tem como transformar, já é um ponto final. Mas o céu diz, gente, não é bem assim. Mas não há vida. Se não há vida, aonde Cristo está, há vida. Se não há esperança, aonde Cristo está, há esperança. Aonde as minhas mãos não alcançam, as mãos dele alcançam muito mais. Mas eu queria que Deus fizesse algo por mim. Meu irmão, Deus não vai fazer aquilo que você quer. Deus vai fazer algo mais. Ele vai fazer aquilo que você precisa. Ele sabe muito mais do que eu e você. Talvez você esteja arrebentado hoje e fala, cara, eu não tenho condições nenhuma. A minha família está arrebentada, a minha mente, o meu coração. Eu estou dilacerado, eu não tenho expectativa. Tudo que eu tinha eu perdi. O acúmulo do tempo e dos anos foram me trazendo feridas incuráveis. Foram me trazendo traumas que eu não consigo mais. Mas tem alguém caminhando com a gente, sabia? Talvez, a gente comece a reclamar igual esses dois. Não tem jeito. As condições não dá. E Jesus caminhando junto. Jesus fala, conte-me mais sobre isso. Quem que não está fazendo? Quem que não está podendo operar nada na sua vida? Quem que te abandonou? Quem que esqueceu? Até que eles chegam. E Jesus quer ir. Eles falam, passa a noite com a gente, Jesus. E
Jesus fica. Primeira coisa aqui nessa passagem, cara, que mexeu muito comigo. Jesus poderia ter ido embora, mas ele só fica aí. Fica só um pouco, Jesus. E Jesus fica. E na palavra fala que os olhos deles foram abertos quando? Vocês já conhecem essa passagem? Quando? Quando Jesus parte o pão. Tá, mas Jesus prepara uma mesa então para aqueles que não acreditavam mais naquilo que ele podia fazer. Jesus, o desacreditado por eles naquele momento, prepara uma mesa. Aí Jesus vem para os dois, sentado na mesa, e Jesus fala: esse aqui é o menu de hoje, o cardápio de hoje. E o cardápio de hoje sou eu, porque ele parte o pão. É que a gente gosta de entender a Bíblia de uma forma onde a gente sempre vai receber alguma coisa. E quando Davi fala: prepara uma mesa para mim, Jesus, na frente dos meus inimigos, e o meu cálice transborda, a gente sempre acha que os nossos inimigos vai estar tudo ali, e Deus vai servir a gente vai falar assim: bando de inimigo, olha Deus comigo aqui agora, como é que vocês vão fazer? Mas na verdade, prepara para mim, Jesus, uma mesa, porque hoje eu tenho maturidade, porque eu quero ser o pão que vai ser servido na mesa dos meus inimigos, porque foi isso que Jesus fez. Toma, experimenta de mim, Judas, experimenta de mim, porque eu tenho maturidade para ser o sacrifício até para aqueles que não merecem. Sabe por que muitas pessoas não conseguem mais ver Jesus como essas pessoas não viam? Sabe por que os olhos ainda das pessoas estão fechados? Sabe por que as pessoas não conseguem entender que Jesus está caminhando com a gente? Porque ainda faltam pessoas que partem o pão. Porque ainda faltam pessoas que falam: eu vou me sacrificar para que as outras pessoas possam ver Jesus. Mas a gente lê na Bíblia, fala: sem santidade é impossível ver a Deus. Não é isso que fala na palavra? Só que a gente acha que eu vou me santificar tanto a ponto de eu ver Deus. Mas na verdade eu tenho que me santificar para que as pessoas vejam Deus através de mim. Porque aonde andar alguém que ele é o próprio pão e ele está sendo servido, os olhos das pessoas vão ser abertos. E a hora que depois que eles viram que era Jesus, ó. Daí depois que o jogo está ganho, é fácil falar, né? Daí eles falaram assim: nossa, mas não é que o nosso coração ardia enquanto ele estava caminhando com a gente? Pode ser que sejam dias de frustração, pode ser que sejam dias de cansaço, pode ser que sejam dias de estafa, pode ser que você fale: cara, foi 2 anos que, pelo amor de Deus. Tem pessoas que perderam tudo que tinham, tem pessoas que perderam pessoas que amavam, tem pessoas que estão ainda com os corações todos machucados por esse tempo de pandemia que nós vivemos. Mas uma notícia nós temos que carregar, meu irmão. Nós temos que carregar a notícia que Jesus ainda está conosco, mesmo que as pessoas estejam desanimadas, mesmo que o ambiente seja de desânimo. O que falta não é se animar, o que falta é a gente abrir os olhos e enxergar que Ele está conosco e o propósito ainda é o mesmo e Ele não muda. E a nossa expectativa às vezes é de querer ser tão perfeito a ponto de Deus falar assim: eu escolhi essa família ou essas pessoas porque elas são perfeitas e elas vão encaixar certinho no meu plano. Mas na verdade não. É Ele quem escolhe. É Ele quem chama. É Ele quem faz. Em Gênesis, Adão e Eva,
eles tiveram seus filhos naturalmente, depois Caim também, até Noé, os filhos de Noé também, mas ali em Gênesis 12, quando chega a vez de Abraão, Deus fala: você vai ser pai de multidões, mas a mulher de Abraão não podia ter filho. Então, em Gênesis até o capítulo 12, tudo acontecia normalmente. Os úteros eram férteis, então as mulheres tinham filho normalmente. Mas quando chegou a vez de Sara, que tinha o útero que não conseguia ter um filho, Deus teve que intervir. Então, em situações normais tudo pode acontecer, mas em situações impossíveis Deus começa a intervir. Até mesmo onde há sequidão, as coisas começam a acontecer. É impossível, me chamaram. Parece que a situação está piorando. Me chamaram. Não vai piorar. Me chamaram. Porque eu vim para fazer as coisas, não são na onde há ordem, mas eu chego primeiro aonde há o caos. Porque se fosse para fazer as coisas aonde estava tudo certinho, Deus tinha criado o mundo num lugar onde tinha passado um trator e tinha uma terraplanagem. Mas Deus, Ele busca os lugares aonde há escuridão, aonde há morte, aonde não há expectativa, aonde ninguém consegue criar mais nada. Aonde estão os assolados, aonde estão os esquecidos, são essas pessoas que Deus escolhe. E os discípulos que Jesus escolheu não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas disponíveis. Deus procura pessoas disponíveis. Parece que está algo sem vida, Jesus. Uma igreja forte, meu irmão, não é feita de um monte de crente com a mesma roupa, na mesma casa, mas são de pessoas diferentes numa mesma causa. Uma igreja forte não é feita de um monte de pessoas da mesma religião, mas é feita de famílias fortes. E famílias fortes não são famílias perfeitas, mas são famílias disponíveis para que Deus venha e faça, para que Deus venha e fala: haja. Desânimo bateu aí? As portas que estavam abertas parece que se fecharam. As coisas que estavam correndo tão bem, parece que deu uma travada. Porque esses discípulos aqui estavam massa, enquanto Jesus estava lá. O culto vai ser ali, hoje Jesus vai... Nossa, agora Jesus vai fazer isso. Agora Jesus vai fazer isso. Mas agora parece que Jesus já não está. Jesus quer tocar sua casa nessa noite. Jesus quer fazer milagres em coisas que faz anos que parece que não vão mudar e vai mudar. Coisas que parece que são prisões eternas, vai acontecer uma libertação permanente em nome de Jesus. Pessoas que estão amarradas, pessoas que não conseguem se desvencilhar do passado, que o hoje não consegue avançar por causa das coisas antigas. Eu creio que Deus está fazendo uma coisa nova e Deus vai fazer uma coisa permanente. As famílias serão tocadas daqui até o final do ano, eu creio, eu tenho certeza. Como você sabe? Porque hoje há um caos. E quando há um caos, há uma situação imutável, Ele vem. Quando vem uma situação repetida, Ele vem.